Então, crianças, nós vamos para a correção da apostila 2 de História. Eu não vou ler a apostila, o texto, porque a gente leu na chamada de vídeo, debatemos, explicado o que o texto vem informando, quais são as informações que ele vem trazendo. Então, vamos para a correção. No número 1, vem perguntando o seguinte: por que a origem dos primeiros seres humanos gera divergência? Vocês viram lá nos 3 primeiros parágrafos do texto que vem falando sobre o questionamento que o ser humano sempre fez, como que nós surgimos aqui, qual é a nossa origem e tal. E vocês viram que foram desenvolvidas inúmeras teorias. O texto aqui, esse texto que eu pesquisei, traz, foca nas 2 principais origens, a criacionista e a evolucionista. A criacionista fala que Deus criou o ser humano. E a evolucionista fala o seguinte, que através de um ponto em comum, o ser humano, de um animal em comum, o ser humano foi evoluindo até chegar na forma que nós temos hoje em dia, no gênero Homo sapiens. Então, a gente tem as mesmas características, independente de cor de pele, tipo de cabelo, não sei o quê, mas as características do ser humano do gênero Homo sapiens são as mesmas. Então, o número 1, a resposta é a seguinte: porque há inúmeras teorias que explicam como o ser humano surgiu no planeta Terra. De acordo com algumas teorias, os hominídeos seriam uma família de quais gêneros? Naquela primeira folha vem falando sobre o gênero humano, de quais famílias? Aí, ao finalzinho da primeira folha, vem falando assim, o gênero Australopithecus e o gênero humano. Então, vocês estão vendo que a resposta da atividade está toda na apostila. Relacione cada hominídeo evoluído aos itens desenvolvidos por eles. Conforme fui explicando, falando que cada gênero, cada ser humano, cada hominídeo, ele desenvolveu uma coisa. Então, o Homo habilis, o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu instrumentos grosseiros, de pedra, além de desenvolver uma linguagem rudimentar. Então, ele que deu início ao processo do uso da linguagem para poder se comunicar. O Homo erectus descobriu o fogo, passou a cobrir o corpo e utilizar instrumentos e ferramentas mais precisas. Provavelmente também elaborou melhor a sua linguagem frente às novas experiências adquiridas. Então, como eu havia falado, conforme o ser humano ia evoluindo, ele ia se adaptando e desenvolvendo coisas. Então, de acordo com o que ele aprendia, ele foi desenvolvendo novas habilidades, de acordo com o que ele aprendia com suas experiências diárias. Homo neanderthalensis, o que ele desenvolveu? Ele criou armas e ferramentas sofisticadas, além de enterrar seus mortos com flores e objetos. Então, ele começou a dar mais importância à morte, a colocar mais sentimento. Então, começou a se importar em relação com as coisas da vida, em relação à morte, a homenagear as pessoas mortas. E o Homo sapiens, o que ele desenvolveu? Desenvolveu sofisticadas ferramentas, objetos de trabalho, linguagem muito bem articulada e uma diversidade cultural espantosa. Somos nós, Nós temos várias culturas, vários modos de agir, vários modos de pensar. E vem aqui, olha só, o mapa. Então, aqui vocês veem o mapa com a expansão, falando sobre a expansão humana.
né, o ser humano ao longo do tempo e como que ele foi ocupando o planeta. Aqui vê que o berço da humanidade até agora é a África, tá? É a África. O ser humano foi evoluindo. Aqui ele vem falando precisamente do Homo sapiens, tá? Do Homo sapiens. E como ele se espalhou pela África toda, pela Europa, Ásia, aqui a Austrália. Aí atravessou, ele que utiliza a teoria de que o ser humano chegou às Américas passando aqui pelo Estreito de Bering, na Ásia. Tá? Da Ásia veio para a América. Aí vamos lá. Qual o tema do mapa? O tema do mapa é a expansão do ser humano pelo mundo. De acordo com o mapa, em qual época do ano, em qual época ocorreu o surgimento do Homo sapiens? E em que continente? O Homo sapiens surgiu há 195 mil anos atrás, no continente africano. Essa informação está lá no mapinha, vocês viram. Agora presta atenção. Homo sapiens, tá? Ele é a identificação do gênero humano atual. E tá vendo que ele está escrito de uma maneira diferente? Porque ele está escrito em latim. E as espécies que são encontradas no mundo, espécies de seres vivos que há no mundo, ele recebe o nome e o sobrenome, sendo que o primeiro nome é escrito letra maiúscula e o segundo minúscula. Isso na catalogação utilizando o latim. Tá? Segundo o mapa, qual foi a rota usada pelo Homo sapiens para chegar à América? Em que época ele chegou à América do Sul? Aqui já a rota usada foi a da Ásia. Ele chegou aqui na América do Sul, coloquei 20 mil anos, mas nada, aproximadamente há 12 mil anos atrás. 12 mil anos atrás. Esse texto aqui vem falando sobre os modos de vida do ser humano, dos seres humanos antigamente. Até hoje em dia tem, tá? Mas está falando na época em que o ser humano surgiu no planeta. Então, é o nomadismo e o sedentarismo. Então, o nomadismo é a forma de vida que os seres humanos, eles se locomovem. Ele existiu, com muita força antes do desenvolvimento da agricultura. Aí, a questão 5 vem falando o seguinte: das imagens abaixo, qual representa o modo de vida nômade? No caso, é a imagem A, porque aqui você não vê casas construídas, como na imagem B. Na imagem B, você vê nitidamente, casas, eles próximos aos rios, ele cozinhando. Então, aqui já mostra que o ser humano já tem uma moradia fixa. Aqui não, aqui você está vendo eles andando, procurando, caçando e coletando ao longo do caminho. Agora é sobre informações, atividade falando sobre o Dia Mundial da Água. Vamos lá. 6. O objetivo principal do texto, Dia Mundial da Água, aqui é contar uma história sobre a água? Não. É alertar sobre a preservação da água? Sim. Porque lá vem informando que as pessoas se juntaram, os governos se juntaram na Eco 92 para falar sobre a questão
do uso da água, da preservação da água, porque tá acabando, né? A água potável tá sendo mal utilizada. Então, é alertar sobre a preservação da água. 7. É preciso saber que a água é um bem finito, ou seja, né, o que significa essa expressão? A expressão destacada significa o quê? Que a água é um líquido que terá fim, porque está sendo poluído, está sendo mal utilizado, né? Então, ele vai acabar tendo um fim, provocando-se o quê? Sede nas pessoas, provocando-se fome, porque a agricultura depende da água para poder, né, existir. Então, a água é importante por isso. O 8, vocês devem fazer uma lista de como usar a água de maneira consciente e racional. Não desperdiçando água de que maneira? Utilizando, reaproveitando a água para quê? É isso que vocês irão listar. Agora, uma novidade que eu falei com vocês na chamada de vídeo é a seguinte: a folha, né, resposta para vocês colocarem as respostas da apostila aqui. Por quê? É essa folha que irá voltar para a escola. Vocês irão ficar com a apostila e essa folha é onde que vocês irão colocar as respostas que será levado para a escola na hora quando vocês forem buscar a apostila 3. Então, tá aqui, vocês vão colocar o nome de vocês, a turma, o meu nome e irão transcrever as respostas para cá. Então, o número 1, o número 1 tá aqui. Vou pegar e vou colocar a resposta aqui, ó, porque há inúmeras teorias que explicam como o ser humano surgiu no planeta. Assim vai proceder com as demais questões. Tá bom, crianças? Até mais!